Oficialmente, vamos começar mais um ciclo de capacitações. Então, essa capacitação aqui, tá? Ela é uma capacitação que eu fazia para ligas acadêmicas de um formato fechado, tá? E agora eu estou abrindo a minha capacitação realmente para todo mundo, para que fique salvo aqui no meu canal e vocês consigam assistir, tá bom? Então, essa é a segunda parte da capacitação. Eu separei ela em duas partes. A primeira parte em que a gente abordava os conceitos mais básicos sobre pesquisa, e agora essa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre principalmente os principais trabalhos e os trabalhos mais acessíveis que você consegue fazer durante a sua graduação, tá bom? Então nós vamos falar primariamente sobre dois trabalhos bem legais de serem feitos, eu vou mostrar como é que você vai fazer, e nós vamos finalizar esse nosso momento falando um pouquinho, principalmente como encontrar um orientador, tá bom? Então a ideia realmente de toda essa capacitação é que ao final dela você efetivamente consiga enviar um trabalho para o congresso, que você consiga produzir o seu primeiro artigo científico, tá bom? Então para quem, mais uma vez, repito, para quem não assistiu, volta lá no meu canal e assiste novamente a playlist Comece Por Aqui. E se você não me segue no Instagram ainda, recomendo que você me siga, tá bom? O meu Instagram é Diário da Pesquisa _. E se você não me segue também aqui no YouTube, por favor, clica aqui no sininho, porque toda semana eu tô liberando vídeos novos, tá bom? Então, toda semana sai 2 vídeos novos muito bom, falando dessa temática de pesquisa e iniciação científica, tá bom, gente? Então, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Ana Clara Aragão, sou a criadora de Diário da Pesquisa, o seu canal de pesquisa e publicação científica que tenta facilitar ao máximo esse mundo, tá bom, gente? Então, boa noite para todo mundo e eu espero que esteja todo mundo maravilhosamente bem, gente. Gente, já começando aqui, tá bom? Já a palestra ela não vai demorar 1h30 como demorou da vez passada, ela vai ser uma palestra mais curtinha e justamente bora agora parar de lero, né? E vamos falar realmente do que importa, vamos falar exatamente sobre como iniciar suas primeiras publicações científicas, parte 2, tá bom? Gente, bora lá! Então, basicamente, o que é que foi separado para falar hoje? Sobre quais são os tipos de trabalhos mais fáceis de serem realizados na sua graduação científica. Porque é o que acontece muito, né? Acontece que eu vejo que as pessoas, elas querem começar a produzir trabalhos científicos, mas o que acontece é que elas querem começar a produzir trabalhos que são mais difíceis, trabalhos que precisam de aprovação do comitê de ética, trabalhos que precisam de uma coleta longa de dados. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é que para você que está começando realmente as suas primeiras publicações científicas, a ideia é que você comece por algo mais basal, algo que vai te dar habilidades para você realmente fazer um trabalho mais complexo. Então, o que seria um trabalho mais complexo? Então, um trabalho mais complexo, por exemplo, seria fazer um questionário, seriam fazer entrevistas, que vão precisar de outras técnicas e de outro arsenal que quem está iniciando ainda não tem. Então, a ideia que eu te dou é, se você está começando, está me assistindo aqui, você ainda vai fazer o seu primeiro trabalho, começa enviando um resumo para um congresso. Não começa querendo fazer um artigo científico, começa enviando um resumo. Por quê? Porque o resumo ele vai te permitir você adquirir habilidades de escrita, habilidades de pesquisa, habilidades de observação de informações, que o artigo científico ele ia te fazer sofrer, vamos dizer assim, porque você ia ter mais trabalho, tá bom? Então, se você estiver começando agora e me assistindo aqui, começa a fazer um resumo científico, tá? E, cara, fazer um resumo científico de quê? Desses trabalhos que eu vou apresentar aqui agora. E também, se for seu primeiro artigo científico, eu te dou uma dica do fundo do meu coração. Começa fazendo esses trabalhos aqui que eu vou apresentar para você agora, tá? E, cara, quais são os tipos de trabalhos mais fáceis que a gente pode fazer na nossa graduação? Então, existem, coloquei aqui em ordem de dificuldade, né? Existe o relato de experiência, tá? Existe a pesquisa com base de dados secundários, que é aquela pesquisa que a gente faz usando o DataSUS, que é aquela pesquisa que a gente faz utilizando o IBGE, que é aquela pesquisa que a gente faz utilizando, por exemplo, o Vigitel. São pesquisa com base de dados secundárias, tá? Existe a revisão de literatura, que aí existem variados tipos de revisão de literatura, e eu coloco aqui como terceiro tipo mais fácil a revisão narrativa. Então, para quem está começando, é realmente complicado fazer uma revisão integrativa e fazer uma revisão sistemática, então não pensa que ela está aqui nesse meio. E o relato de caso, ele é assim ele é um início muito bom para quem está começando na pesquisa. Ele só está na ressalva e, na realidade, eu colocaria ele como primeiro tópico, mas ele está na ressalva aqui porque você precisa de aprovação do comitê de ética. Então, o relato de caso ele é um tipo de artigo científico muito bom para quem está começando a realizar. Então, principalmente para quem é da área da medicina, da área da enfermagem, da nutrição, você consegue ter muitos relatos de caso, tá? E da odontologia também. Mas o que acontece é que para você publicar esses relatos de caso e até enviar para o congresso, você vai precisar de aprovação do comitê de ética. Então, a dica que eu te dou é exatamente essa, que para não passar por essa burocracia, que digo de antemão que não é uma burocracia muito grande, o trâmite do relato de caso ele tem todo um direcionamento mais fácil dentro do comitê de ética. Então, o que eu te digo de dica é começa fazendo o que não precisa de comitê de ética, e aí depois você começa evoluindo nisso aí. Mas, cara, eu tenho um caso bom, eu tenho um caso legal que eu vi na minha prática, posso enviar? Claro! Fazer o artigo relato de caso tá igualzinho ao relato de experiência. É tão fácil quanto, né? Então é menos complicado, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? É menos complicado.
Só que o que acontece é que precisa no final de que quando você tem um relato de caso pronto, você envie para o comitê de ética, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando mais ou menos como é que é esse trâmite do comitê de ética com relação ao relato de caso. Se você quiser, tiver dúvida, tiver um relato de caso, pode vir falar comigo no direct que eu vou colocar aqui abaixo, tá? Mas o fato é que eu quero dizer é que não é tão difícil, tá bom? Então, claro, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o relato de experiência e a pesquisa secundária e secundários, porque é uma pesquisa que você pode acabar esse vídeo aqui e você pode fazer, tá? Então, não precisa de aprovação do comitê de ética, você não precisa de uma coleta longa de dados, você não precisa estar avaliando muitos artigos científicos como no relato, na revisão de literatura, tá bom? Então, de fato, é que é um trabalho fácil para ser feito, escolhe o relato de experiência, escolhe a pesquisa com dados secundários, tá bom? Então, o que é o relato de experiência? O relato de experiência ele é a descrição de experiência vivida, que pode contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. Então, o que é que eu quero dizer com esse conceito? É você escrever sobre uma experiência que você viveu, uma experiência que você estava ali e que gerou aprendizado, tá? Então, aí você vai dizer para mim, ai, cara, mas eu sou estudante, estou nos primeiros períodos. Caramba, você tá ali vivendo com pessoas, então existe a situação do EAD, existe a situação de você estar ali inserido em um novo cenário que é a universidade. Então, de tudo isso, você pode fazer um artigo científico sobre o seu dia a dia. Então, você pode observar aquela sua vivência na faculdade e dizer, nossa, qual é o meu principal aprendizado nisso aqui? E trazer isso de forma relevante para a sua área de atuação. Então, por exemplo, o que observou muito agora na pandemia foi que existiam muitos relatos do pessoal de enfermagem falando sobre o fluxograma dos pacientes com Covid dentro da unidade básica de saúde. Então, vejam que são coisas que ninguém se atenta. Outros relatos de experiência que eu vi muito foi o relato de experiência do pessoal dizendo qual foi a experiência de usar mapa mental, de realizar eventos online. Então, por exemplo, eu poderia escrever um relato de experiência falando como é minha experiência em fazer um canal aqui no YouTube falando sobre pesquisa para a área da saúde, tá? Então, você pode escrever sobre isso, desde que você consiga trazer uma discussão legal para a sua área. Então, por exemplo, o que é que foi que eu fiz nesses dias? Eu fundei um núcleo de pesquisa na minha faculdade e eu escrevi um relato sobre isso, sobre como foi fundar um núcleo de pesquisa em uma universidade. Então, o que foi meu aprendizado? Então, um aprendizado muito grande que eu tirei foi o quesito de como estimular estudantes a produzirem, que é uma coisa que foi uma marca muito forte. A galera tem um núcleo, tem um suporte, mas o pessoal não queria produzir. Então, eu foquei muito nisso, nos desafios que foi de estimular a pesquisa na universidade e fiz um relato de experiência sobre isso. Então, ficou bem legal. Então, a ideia é você descrever essa sua vivência estudantil ou profissional de forma que você consiga fazer o seguinte, tá? Você vai descrever a sua experiência e você vai trazer um arsenal teórico por trás disso. Então, não vai ser só você falando, não, você vai trazer uma teoria, você vai mostrar que aquela sua experiência, ela está embasada em algo, tá? Então, é interessante que você traga isso no longo do artigo científico, porque o relato de experiência, ele é um artigo científico como um todo e ele traz informações de outros autores, tá entendendo? Então, fica bem legal esse bem bolado. Por exemplo, um relato de experiência muito legal que eu li um dia desse foi o seguinte, os alunos ficavam uma parte consultando lá no consultório e outra parte dos alunos ficava na sala de espera da unidade básica de saúde fazendo uma roda de conversa. E aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um relato de caso de como foi fazer uma sala de espera no formato de roda de conversa sobre hipertensão. Então veja que você traz, por exemplo, como referencial teórico, os benefícios de uma roda de conversa, os benefícios da elucidação daquele grupo que está ali dentro. Então existe todo esse cenário, tá bom? Existe todo esse cenário que é muito legal que você traga à tona e você consegue publicar sobre isso. E mais uma vez, todo mundo tem uma história para contar. Mas cara, não tenho ideia, não sei qual formato eu posso fazer, sobre o que é que eu posso contar. Então vamos colocar aí um formato mais concreto, né? Então você pode fazer um relato de experiência, por exemplo, sobre um intercâmbio que você fez, se você fez um intercâmbio na sua cidade mesmo, você foi visitar outro serviço, você foi visitar outra cidade, dentro do seu estado. Então a gente pensa muito em intercâmbio, a gente pensa em intercâmbio, eu vou pro Canadá, não, eu vou pra Vancouver, eu vou pra, sei lá, Itália, e que você vai, aí é que você vai ter uma história pra contar, sendo que a gente tem uma história pra contar naquela UBS do seu bairro. Então, traz um intercâmbio profissional, você estava em outro serviço, você estava em outra universidade. Cara, eu fui monitora de anatomia, fui monitora de pesquisa, existe monitoria de pesquisa, né? Fui monitora de bioquímica, por exemplo, farmacologia. Então, traz a sua experiência como monitor. Existe muito relato de experiência falando sobre monitoria sobre anatomia, monitoria sobre fisiologia, eu já vi sobre esses dois. Por exemplo, o quesito do EAD, Clara, eu posso fazer relato de experiência sobre o EAD? Claro que você pode, você deve fazer um relato de experiência sobre o EAD. Então o EAD, ele trouxe assim, quem é aluno da faculdade tem ódio do EAD, realmente não gosta, abomina o EAD de N formas, né? Eu não sei, você que está me assistindo aqui, o que é que você acha do EAD? Mas, de fato, o que acontece é que teve muita polaridade com relação ao EAD, mas o que a gente tem que admitir é que o EAD, ele trouxe, sim, um cenário rico. Ele trouxe, sim, um cenário em que você tem a contribuição, entende?
Então, querendo ou não, você pode tirar algo positivo de tudo isso, tá bom? Você pode tirar algo positivo. E claro, o que eu posso tirar de positivo desse danado desse EAD? Então, bora lá. Então, o que você pode estar tirando positivo é, por exemplo, a sua experiência como aluno de medicina dentro desse cenário. O último trabalho do PPA, que é o meu curso, nós publicamos e foi aceito. E foi um dos melhores 10 trabalhos do evento. Então, foi um dos melhores 10 resumos expandidos. E foi sobre o quê? Sobre a vivência de um aluno da área da saúde no EAD. Como é que você sai de uma atividade completamente prática para uma atividade completamente teórica. Então, é um desafio. Você pode trazer esse desafio no formato de EAD. Outro relato de experiência que eu vi, eu já falei, né, aqui para vocês, foi um relato de experiência sobre como fazer eventos online. Foi bem legal esse relato de experiência que eu li. Veja que o EAD, ele traz realmente muita experiência que nós podemos estar realizando, tá bom? Então, tente enxergar o EAD de uma forma mais amigável. Tente enxergar o EAD de uma forma que você pode realmente aprender e ver o que foi que ele te trouxe ao longo desse período que sim, ele com certeza trouxe muitas informações, trouxe muita coisa nova e trouxe muitas perspectivas, tá bom? Então, isso é algo muito positivo e algo muito legal pra você estar fazendo um relato de experiência. Outro tópico que também fica legal é vivências no SUS, então vivência em UBS, vivência em organização de evento, estágio, então se você fez um estágio atualmente, então muitas pessoas fazem estágio eletivo fora de onde fazem faculdade, ou então passam um período em um serviço, então você pode sim tá trazendo isso aí, tá? Depois existe quem participa da organização de ligas, então, gente, e ponto aqui de informação, né? Quem participa da liga acadêmica tem tudo para não ter desculpa para produzir trabalhos científicos, né? Porque quem tá em liga acadêmica consegue o quê? Tem um professor, tem um grupo, tem o que mais que a liga acadêmica tem? Tem um hospital, tem um ambulatório, então tem todo um conjunto de vantagens que não tem como você não produzir um trabalho ali. É muito rico, tem muitas experiências, principalmente experiência de gestão de pessoas, experiência de soft skills, então a liga acadêmica é algo bem rico mesmo, tá? Depois a gente lida com essa parte de organização e de redes sociais, tá? Então a gente tem algo muito frequente, que é, por exemplo, ter os Studygrams, né? Que é a pessoa que faz um determinado curso e publica informações sobre ele, que fala um pouquinho sobre ele. Se você que está me assistindo tem um Studygram, é algo muito positivo. Ou se você que está me assistindo não tem um Studygram, você pode pensar, nossa, qual é meu papel como estudante nesse cenário da rede social, né? Como é que foi a atuação dos estudantes da saúde no período Covid? Como é que foi ter esse enxoval de informações e como lidar? Então, são coisas muito importantes que você pode estar, sim, trazendo aqui, tá? E, claro, quais são os componentes e o que é que eu devo me preocupar no relato de experiência? Então, a sua primeira preocupação é descrever a sua experiência como todo, e calma que é o próximo tópico que eu vou falar para você como fazer isso. Mas o fato é que você precisa, certo? Você vai ter uma base teórica, você vai ter uma parte em que você vai conseguir descrever a sua vivência, tá bom? Depois, dessa base teórica, o que eu quero dizer, é algo que está por trás da sua experiência. Como, claro, é algo que está por trás da sua experiência. Então, por exemplo, não é à toa que a gente faz uma roda de conversa em uma sala de espera no OBS. Existe uma metodologia para fazer isso. Quem faz medicina da família sabe que existe uma metodologia para você fazer uma roda de conversa. Existe uma metodologia lúdica para, por exemplo, quando você tem o setembro, você tem os meses lúdicos do SUS. Então você tem, por exemplo, os meses que são, cada mês você vai tratar de uma coisa. Por exemplo, Outubro Rosa, câncer de mama, tá? Então cada mês tem uma coisa e cada mês tem uma temática para você estar tratando, tá? Então existe uma base teórica, você pode estar trazendo essa base teórica junto com sua experiência. Você vai somar, vai usar esse paralelo, tá? Vai descrever a sua experiência, vai trazer os objetivos dessa sua vivência. Qual é o seu objetivo desse artigo científico? É sempre relatar a sua vivência, relatar, descrever. Mas qual é o objetivo dessa sua vivência, tá? Metodologia aplicada, ou seja, qual foi a metodologia que você aplicou para descrever aquela experiência, se você usou algum caderno, algum diário, fez observação estruturada, tá? E o fato é que os resultados e conclusão, tá? Então, esses são os componentes de um relato de experiência. Quando você for fazer, anote isso aqui no papel, em tópicos, no Word, que você consegue colocar pontinho por pontinho, tá bom? E aí a gente passa agora para como eu escrevo efetivamente a minha experiência. Como é que eu vou... Tá, eu tive uma vivência em um hospital, ok, tive essa vivência, mas como é que eu vou sair do papel, da vivência para o papel? Então, o que você vai falar? Você vai escrever, de antemão você vai escrever exatamente o seguinte: qual é a mensagem central que eu quero passar? Ah, eu fui monitor de anatomia, mas... qual é a experiência central que eu quero passar? Porque quem é monitor de anatomia, você tem uma experiência própria, você tem uma experiência com outros. Então, você quer passar a experiência de um aluno-professor? É diferente. Você quer passar a experiência, por exemplo, de você como aluno ter uma monitoria?
Então, a ideia que eu te dou é que você anote no papel a ideia central. Então, por exemplo, meu relato sobre o núcleo de pesquisa foi o quê? A minha ideia central era relatar os desafios de criar um núcleo de pesquisa em uma faculdade, certo? Então, foi esse o meu foco, eu escrevi pensando nesse foco. Então, de antemão você vai anotar o que você gostaria de contar, você vai anotar o que você aprendeu com essa experiência. Então, eu tô aqui escrevendo o parágrafo. Então, o primeiro tópico eu vou escrever o que é que eu gostei de contar. Depois eu vou escrever o que é que foi que eu aprendi com essa experiência, tá? Depois, o que eu aprendi, trago os pontos positivos, mas porém toda experiência tem pontos negativos, tá? E aí eu trago esses desafios que foram encontrados para eu poder aprender. E aí vou escrever o que é que eu não gostei e o que eu mais gostei. E por fim eu vou finalizar, tá? Olhando esse cenário, eu tenho pontos positivos, eu tenho pontos negativos. O que é que ainda pode ser feito? O que é que eu ainda posso aproveitar disso aqui, tá? Então é muito importante que você veja o que é que você gostou e o que você não gostou, porque a partir disso você vai identificar o que é que dentro desse cenário pode ser melhorado, pode ser aprimorado. E aí você não fica só nesses fatores expositivos, mas você traz algo que realmente vai melhorar o serviço, tá bom? Gente, e ponto importante, tá? Muito, muito importante isso aqui. Primeiro de tudo, o que acontece, né? As pessoas, elas querem tornar, porque é um relato de experiência e porque é algo mais subjetivo, elas querem tornar esse momento um momento de divagação, de narração, um momento em que ela quer trazer a experiência própria, sendo que o relato de experiência, ele também é um tipo de pesquisa, é um tipo de pesquisa qualitativa, e não é a narração emotiva, subjetiva que você tem, tá bom? É muito importante que você tenha isso em mente. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever de forma objetiva, você não vai ficar viajando na maionese, tá bom? Então, seja objetivo, tá? Não fique trazendo, esse paciente me tocou, tive tais sentimentos, tal tópico. Escreva a experiência, escreva o seu aprendizado, pontos negativos e pronto, tá? E vá contribuindo desta forma. Depois, o que é que de dica, né? Procure exemplos semelhantes com a sua experiência. Então, Clara, eu tô aqui, certo? E eu tô querendo escrever uma experiência, mas eu não tenho ideia de como descrever, eu não tenho ideia de como fazer, eu não sei como é que eu vou montar pra falar isso tudo, então o que é que eu faço? Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer? Você vai na internet, vai no PubMed, vai no BVS, vai no Google Acadêmico e vai procurar pessoas que tiveram experiência semelhante à sua. Então, por exemplo, quando eu fui escrever o meu núcleo de pesquisa, eu fui procurar relatos de experiência que falavam sobre construção de projetos na faculdade, tá? Porque eu queria saber como é que era a descrição disso aí, como era o primeiro parágrafo, como é que eu faria o segundo parágrafo, se eu já pularia, se eu descreveria como eram as atividades, se eu iria descrever, por exemplo, como é que eu ia fazer o primeiro parágrafo com relação a tipo, como é que foi a organização, e se o segundo parágrafo eu ia já trazer os pontos positivos ou os pontos negativos. Então, se você tem dúvida de como fazer o seu relato, procura exemplos semelhantes e faça o seu, tá bom? É muito importante que você siga desse formato. E olha aqui, e eu sempre trago esse exemplo aqui em toda a aula que eu dou, que foi um relato de experiência que ficou muito bom, ficou muito legal. Foi sobre o quê? Relato de experiência de estudante de enfermagem em um consultório especializado em tratamento de feridos. O que é que foi fazer? Ela foi para um canto onde tinha um consultório especializado em fazer feridas, em tratar de feridas, em fazer a parte curativa. E aquela enfermeiranda, ela observou para aquilo ali e fez, nossa, o que é que eu aprendi isso aqui? Ela aprendeu como é que manejava, ela aprendeu como era a gestão de pessoas, ela aprendeu como era a organização do serviço. Então vejo que, por essa pequena experiência que ela teve em 2 dias, 3 dias, ou durante esse ciclo de estágio, o que é que aconteceu? Vejam que ela conseguiu uma grande contribuição para ela e conseguiu relatar isso aqui no formato de relato de experiência, tá bom, gente? Então vejam que são coisas assim, para fazer um relato de experiência, o que é que preciso? O que é que eu, Clara, preciso para fazer um relato de experiência? Você precisa enxergar ao seu redor alguma oportunidade que você aprendeu. Depois que você enxergou ao seu redor alguma oportunidade que você aprendeu algo, pronto, é você pensar nos benefícios daquilo, ponto positivo, ponto negativo, desafios, e trazer um referencial teórico por trás. É assim que você consegue fazer um bom relato de experiência. Então, Clara, eu tô sem ideia. Tente enxergar ao seu redor. Existem oportunidades o tempo todo para fazer relato de experiência. Basta que a gente consiga enxergar esse universo que a gente não vê, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam disso. Muito, muito, muito importante mesmo, tá? Gente, tô vendo aqui que a internet caiu. Tudo certo para vocês aí? Tudo certo? Aqui voltou, ok. Estamos de volta, tá?
E, gente, seguindo aqui com a apresentação, tá bom? Qual é o próximo tópico? Agora nós vamos falar de pesquisa com base de dados secundários. E, cara, o que é fazer uma pesquisa com base de dados secundários e por que ela é uma pesquisa boa para ser feita para quem está iniciando? Então, a pesquisa com base de dados secundários ela é boa porque, primeiro, é só você entrar no DataSUS, no IBGE e você coleta esses dados, mas elas são pesquisas realizadas utilizando bases de dados abertas, em que você pode coletar informações do Brasil inteiro ou da sua região. Independentemente de onde você esteja, você acessa aqui, acessa o computador, vai no site e faz coleta de dados. E um ponto muito importante é que não precisa de comitê de ética, então vai permitir que você aprenda a parte de coleta de dados, de análise de dados, e que você consiga fazer o que? Você consiga sim fazer o seu trabalho muito bem, você ter o trabalho publicado e aprender habilidades. Então vocês vão ver aqui no canal que eu foco muito em que é importante que você aprenda certas habilidades para que você não bata a cabeça lá na frente, tá? Então, gente, existem essas bases de dados. Então, você pode coletar dados com DataSUS, que quem é da área da saúde sempre vai fazer pesquisa com DataSUS, IBGE, PRF e RIPSA, tá bom? Muito importante, essas bases de dados são muito legais para você fazer trabalho, tá? E aí, a pesquisa da base de dados secundárias, ela é classificada onde? Então, gente, ela é uma pesquisa de levantamento e uma pesquisa epidemiológica. O que são esses conceitos que quer dizer? Então, a pesquisa de levantamento é uma pesquisa que você tem o objetivo de pegar dados de uma população. Então, você está levantando dados daquela população. Você quer saber quantas pessoas tem, quantas têm diabetes, quantas têm hipertensão, tá? Então, você está coletando informações daquele grupo que você quer avaliar naquele momento. E, cara, pesquisa epidemiológica. Então, pesquisa epidemiológica é um tipo de pesquisa de levantamento. Ela pode ser classificada em alguns momentos como pesquisa de levantamento, mas o fato é que a coleta de informações, ela vai estar ligada a eventos relacionados à saúde. Ponto. Para que eu conheça aquela população, entende? Então, a única diferença é que eu vou estar coletando informações ligadas à área da saúde, tá? E, cara, como é que eu estruturo uma pesquisa com base em dados secundários? Então, você vai seguir exatamente esses passos. Então, primeiro, você vai formular uma pergunta de pesquisa, você vai ter ideia de um tema. E, cara, como é que eu tenho ideia de temas para pesquisar no DataSUS? Então, você pode, por exemplo, entrar no DataSUS, ver quais são os dados que estão ali, que você está coletando dados. E você começa a se questionar, pega análise de evento científico. Então, o análise de evento científico é o quê? Um documento que tem todos os trabalhos publicados daquele evento. E você pode estar vendo, assim, desse trabalho aqui, o que é que, desse análise aqui, existe algum, por exemplo, trabalho do Rio Grande do Norte? Tem. Ah, então deixa eu fazer um trabalho referente ao Sul. Ah, tem esse trabalho da DataSUS, mas ele está desatualizado. Tenta fazer novamente, porque aí você vai conseguindo ir fazendo desse formato e vai conseguindo ir entendendo aos poucos, tá bom? Então é muito importante que você veja isso aí e faça esse exercício com os anais de eventos que fica muito, muito legal mesmo, sério. Fica muito legal, assim. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã, então realmente vale a pena, tá? Vale a pena muito olhar a análise de eventos científicos, gente. Depois, você viu aí, teve uma ideia do tema, agora você vai formular a sua pergunta de pesquisa, vai ter ideia do que você vai pesquisar. Depois, eu tenho que estabelecer os objetivos da minha pesquisa e eu vou, antes de entrar na base de dados, eu já vou determinar exatamente o que vai ser coletado. E esse ponto da pesquisa da DataSUS é muito importante, por quê? Porque exige que você já saiba mais ou menos o que é que tem ali. Então, a dica que eu te dou é, antes de fazer um trabalho com DataSUS, explora a ferramenta, vê o que tem, vê o que não tem. Pega revistas passadas com trabalhos com DataSUS, pega análise de eventos científicos e vai vendo o que é que tem de trabalho ali e o que é que tem de informação que você pode compilar e fazer o seu trabalho, entende? Porque quando você pega esse costume de olhar trabalhos, você vai vendo e vai tendo novas ideias, tá entendendo? Então, a segunda etapa que você depois formulou outra pergunta de pesquisa, estabeleceu os objetivos, determinou o que vai ser coletado na base de dados, agora o segundo passo é o quê? Ir coletar os dados do DataSUS, gerar as tabelas e analisar os resultados. Cara, como é que eu vou analisar esse resultado? Que palavra estranha. O que é analisar os resultados, gente? É você observar, por exemplo, eu estou avaliando a vacinação de sarampo. Estou vendo que no Nordeste teve baixa vacinação de sarampo. Então você vai escrever, vai fazer essa análise, vai montar um gráfico mostrando o número de vacinações em cada estado e vai botar apresentando o Nordeste teve baixa vacinação de sarampo, tá? Então você vai analisar os resultados dessa forma, você vai fazer contagem, você não precisa fazer grandes trabalhos estatísticos, tá, gente? Não vamos até aqui, nós estamos iniciando, passinhos pequenininhos. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esses dados e vai fazer uma porcentagem, vai fazer uma frequência, vai fazer um dado descritivo, tá bom? Então vai fazer tudo isso, tá? E depois você vai, que tiver esses dados na sua mão, você vai efetivamente começar a escrever o teu trabalho, certo? Então, bora olhar aqui rapidinho esse trabalho e ver. E eu quero que vocês vejam, que vocês estão assistindo aqui, que não é um bicho de sete cabeças. Olha aqui esse trabalho. Internações por pneumonias e queimadas, uma abordagem espacial, tá?
Trata-se de um estudo ecológico do tipo exploratório, com dados de internação por pneumonias de criança de 0 a 4 anos, obtidos no Departamento de Informática no SUS. E ele também juntou essas informações do DataSUS com outro dado, certo, municipal, tá bom? Estadual, na realidade, tá? E o que é que ele trouxe aqui como resultado? Ele trouxe aqui que ele observou aqui, ó, este estudo procurou identificar, vixe, que tá pequenininho para mim. Esse estudo buscou identificar municípios do estado do Mato Grosso com altas taxas de internação por pneumonia em crianças e também municípios com elevado número de focos de queimadas nos anos 2018 e 2019. Uma vantagem do presente estudo é a utilização do geoprocessamento, que permite a integração dos dados. Aqui até que ele está na metodologia, trouxe a metodologia aqui, então aqui na terceira linhazinha, que terceira linha? Aqui nessas últimas linhas ele colocou aqui, ó. Essa metodologia procura identificar na estrutura espacial e nas relações sociais associações plausíveis com o processo de adoecimento e morte nas coletividades. Então, o que é que foi que ele fez aqui, certo? Ele pegou dados de pneumonias e de queimadas e quer observar se nessas cidades, certo? Quanto teve o maior número de queimadas, teve também um maior número de pessoas com pneumonia. Então ele colocou aqui que o grau de conectividade e importância de uma cidade em geral tem um efeito nos processos de difusão de doenças, ou seja, as mais conectadas são atingidas com maior rapidez, tá bom? Então, gente, vejam que é um trabalho que não é complicado de fazer, é um trabalho que você consegue realmente fazer e está executando sem precisar fazer longas coisas, tá bom? Então vejam que isso é algo que, mais uma vez, dá para fazer. Olha que essa metodologia não é uma metodologia difícil. Peguei um dado do DataSUS e depois peguei um dado do meu município e comparei os dois. E vejam que eu poderia ter pegado dado só do DataSUS. O fato é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? E, gente, finalizando essa primeira parte dos trabalhos, vocês estão com alguma dúvida, querem falar alguma coisa, querem comentar alguma coisa? Para finalizar aqui esse momento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como encontrar um orientador, tá bom?